eu fui ver se a minha hipótese sobre as férias do eleitor, os feriados do eleitor, o fim de semana do eleitor, digamos assim, né? Se essa minha hipótese estava correta. Claro que não é possível de você comprovar hipóteses deste tipo, mas é possível você fazer um certo ajuste, melhorar a hipótese. A hipótese basicamente é a seguinte: o eleitor de férias de São Paulo, o eleitor de folga, o eleitor que brinca com a eleição porque ele não está... Ele está em folga ideológica. Essa é a hipótese. Ele pode ser até de esquerda, ele pode ter uma propensão para votar na esquerda, mas ele pode ter uma propensão para votar sério, mas alguma coisa diz para ele que ele pode brincar, que a eleição não é muito importante, a eleição para prefeito, e que depois na outra eleição ele vota sério. Nessa aqui, ele vai dar uma cutucada nos políticos. Ele vai dar uma brincada. Você pensa que tem pouca gente assim? Você pensa que tem pouca gente assim? Tem não. Tem não. No interior inteirinho, em todas as cidades. Em todas as cidades. Você tem um contingente grande de pessoas que não vê a importância nas eleições de prefeito. Não se interessa, não acha que vai fazer alguma coisa. O poder público em alguns lugares, ou ele é alguma coisa amorfa, sem cheiro, sem gosto, né? A tal ponto de que uma parte da população fala: não vai mudar nada aqui no meu bairro. E do ponto de vista da importância e tal, aí é com o presidente, né? Há esta tendência, gente. E a cidade de São Paulo, ela tem um reforço a respeito disso. Aqui São Paulo, ela é um mundo, né? É um mundo, é a maior cidade da América Latina. Conglomerado absurdo. Se as pessoas ficarem esperando o prefeito, ela simplesmente não fazem nada. Então, São Paulo se acostumou a ter altos e baixos, a ter prefeitos empreendedores, prefeitos que fazem a vida funcionar, e aí a cidade funciona. E ela tem prefeitos que desapareceram. Só que a cidade continua funcionando. Então o eleitor de São Paulo, ele tem assim uma certa capacidade de fazer brincadeiras com o voto. Quer saber de uma coisa? Vou votar nesse daqui porque não vai mudar nada. E aí, né, a gente acaba descontando, dando um desconto aí, dando uma cutucada nos políticos. Para o eleitor não fazer isso, para o eleitor não votar num outsider, num candidato antissistema, num bandido, é preciso duas coisas. Primeiro, que ele não pense nesta folga ideológica, que ele ache que a eleição é importante. Segunda coisa, ele precisa ter candidatos. Ele precisa ter candidatos contra o outsider, que mostra que o outsider, o antissistema, o cara que diz que corre por fora, é o mais conservador possível e não vai mudar nada. Ele é um aproveitador. E dentro desta segunda fala, dizer eleição numa cidade como São Paulo é o passo para a eleição para presidente da República. Se você conseguir dizer isso para a população, você segura o voto de 10%, 15%, 7% que seja, de pessoas que estão brincando com o voto, que estão dizendo: vai o Marçal então, já que é pra... Entendeu? Você consegue virar.
Caso contrário, você não vira. O eleitor de São Paulo adora dar uma de subversivo independente. Ele tem uma vocação, digamos assim, meio que libertária, meio que suicida, meio que brincalhona. Ele é capaz de fazer isso. Ele é capaz de fazer isso. Então, precisa saber quem é que quebra a coluna dorsal desta brincadeira. Quem é que quebra, quem é que traz seriedade e importância para a eleição de São Paulo? Quem é que pode dizer que esse desespero da mídia contra o Marçal não é à toa? Ele realmente é um sujeito que pode colocar as coisas a perder. Quem é que pode dizer isso? Quem é que pode chegar e dizer isso para a pessoa que o voto em São Paulo é um voto que tem que estar articulado com o governo central? O presidente da República, Lula. Não é qualquer presidente da República. É este. Este tem força na periferia de São Paulo. É o único político de esquerda do Brasil com influência nas classes populares. O resto dos políticos de esquerda tem uma penetração, digamos assim, genérica, ou na classe média intelectualizada. O cara que atravessa a ponte é o Lula. E se ele tomar as eleições de São Paulo como uma eleições a mais, ele vai criar um monstrengo aqui. Bom, porque depois que o cara se elege, meu amigo, aí não adianta mais. Entendeu? Aí o cara vira liderança política, vira político. E a gente, né? A gente já assistiu esse filme várias vezes. De você dar chance para bandido se eleger e depois ele fica na política. Veja o Bolsonaro. Era um deputado do baixo clero, ninguém dava atenção porque ficava falando em anticomunismo. Um belo dia, o cara, né, se elegeu, agora é líder nacional, as pessoas escutam o Bolsonaro. O Bolsonaro só servia para que as pessoas fossem lá bater na cabeça dele, dar tapa na orelha dele, né? Pegar a mulher dele. Ele era como é que se diz assim? Um ridículo. Ele era o cara que o pessoal fazia bullying para se divertir. Ele mesmo disse isso. Lembra numa reunião que ele falou, era uma porra de um nada, de um zero, de um deputado do baixo clero, aí me elegi presidente. Então, essa é a nossa chance, ele dizia. Tem que aproveitar, essa é a nossa chance. Nunca mais vai acontecer isso. Não vai o quê? Não vai o quê? O coach Marçal é ele, Bolsonaro, só que sem a burrice dele, sem a burrice do Bolsonaro. Sem a estupidez do Bolsonaro. Ele é um cara que simplesmente está navegando dentro de um quadro ideológico preparado, macetado. Macetado que eu digo é bem amassado, bem arrumado, né? Um cimento bem ajambrado para colocar tijolo após tijolo durante 30 anos. O que tem de coach falando já há 30 anos, o que tem de pastor falando já há 30 anos, o que tem de Preto Zezé, não é Preto Zezé? Preto Mané, Preto Zezé, né? Um que fica aí tentando fazer com que favela vire empreendedorismo. Esse tipo de discurso, gente,
esse tipo de discurso de fique rico da noite para o dia, não trabalhe e consiga ganhar, seja espertalhão, nada vai funcionar, nada vai dar certo, o homem é uma desgraça, então seja espertalhão. Esse tipo de discurso tá na boca de um Pondé, tá na boca de um Preto Zezé, como é que se diz assim? E tá na boca de várias pessoas da esquerda. Não tem aquele rapaz lá, o Edu Tonteira, que é educador financeiro, dá cursinhos de finança. Hoje eu recebi um e-mail de um cara, de um sujeito que quem forma, né, um artigo de quem forma para os físicos, dirigido aos físicos de São Carlos. Se formou em física em São Carlos, na USP ou na Federal, então não deixe de ser um empreendedor. O quê? O cara formou em física, o único caminho que ele tem é algum laboratório e universidade. Aí estão aconselhando, ele tem que ser um empreendedor, ele vai fazer alguma empresa na garagem da casa dele, uma Big Tech. Esta ideia de que você tem um truque para ficar rico da noite para o dia é um fenômeno da herança dos primeiros tempos da burguesia. É um fenômeno que escapou e virou ideologia. Que no começo do capitalismo você tem empreendedores que com pouca coisa eles fazem grandes empreendimentos e realmente ficam ricos. E depois dá a impressão de que foi da noite para o dia, da sorte, ou de uma certa capacidade, ou de um certo truque. Então fica a mística do tesouro encantado. Vamos encontrar o tesouro na ilha. E esta mística perdura até hoje. E ela vai se modificando, né? Tem aquele cara que diz, não, somos todos maus, a natureza humana é má, nada vai para frente, o Estado não faz nada, mas se eu for esperto, eu vou pegar o truque. O próprio Marçal, na origem, ele mesmo confessou. O que ele fazia? Ele pegava e-mail e era pago por isso para fornecer para uma quadrilha que dava golpe em banco. Ele foi pego, foi condenado, ele teve que dedar os companheiros para poder diminuir a pena. Então ele já começou assim, como o espertalhão, o garoto espertalhão que vai dar um golpe e já vai ficar rico da noite pro dia. Aí tem uma conversa do pai dele. O pai dele dizendo para ele, não mexa com isso. Isso aí é desonroso, isso aí é ilegal. Honra seu pai e sua mãe, não mexa com isso. O pai dele falando, logo no dia seguinte ele foi preso. E o que ele tirou de lição daí? Ele tirou de lição daí que ele não pode ser pego, mas a falcatrua ele deve continuar fazendo. Aí ele inventou esse negócio de ser coach. O que é um coach? Vende uma porcaria de uma ilusão, que é exatamente a ilusão de que você vai dar um golpe ou ter um truque e vai ficar rico da noite para o dia. E o capitalismo atual, gente, ele favorece essa mentalidade porque ele próprio, capitalismo atual, financeiro, ele é uma jogatina. Os ricos usam o mercado financeiro como um cassino. Eles fazem apostas às cegas, através de máquina, de bilhões. De compra e venda de ações, compra e venda de papéis, compra e venda de títulos. Eles jogam dentro desse quadro emocional. Muitos participam do quadro emocional, muitos simplesmente não participam, pegam um tanto do dinheiro e jogam para a máquina aplicar. E confia que ele tem mais energia, mais computadores para trabalhar com a máquina que aplica melhor. Mas a ideia de que você não precisa passar pela mercadoria, que dinheiro gera dinheiro através de juros, do capital fictício, essa é a ideia do capitalismo atual. Portanto, esta ideia fomenta a ideia de truque,
de jogo de azar, de que você não vai ganhar trabalhando, você vai ganhar por um truque. O próprio capitalismo já fomenta esta ideia que com um passo a mais, ela já é a ilegalidade. E o Marçal é exatamente isso. Digamos que ele é uma espécie de reflexo daquilo que um Preto Zezé somado a um Pondé, junto com uma espécie de Eduardo Moreira mais o Karnal, produziram. Pega esses 4 figuras, é o que eles produziram. Não precisa nem pôr o R.R. Soares juntos. Só esses 4 já dá para você ver o que está produzido ali. O que é que está na cabeça de muita gente como sendo o parâmetro de vida. E aí, um pouquinho de folga ideológica, um pouquinho de brincadeira, pimba. 5%, 7% dos votos cai para um cara desse e ele se elege e fica na beira de uma candidatura à presidência. Pronto, tá feita a desgraça. Tá feita a desgraça. É isso. Daqui a pouco a gente volta. Ah, só mais um detalhe. Daqui a pouco a gente volta, não, peraí, tem que falar de livro aqui para vocês, porque tem muita gente que assiste vídeo e não lê. E aí não evolui, não adianta o vídeo. Então, ó, de novo, nós queremos que você evolua. Vou falar só de 2 hoje. Capitalismo no século XXI, do professor Eleutério. O Subjetividade Maquínica, meu. Pega hoje, começa a estudar. Um outro detalhe também. Você está no Telegram? Não está no nosso Telegram? Venha para o nosso Telegram. Por quê? Porque eu estou fazendo uma eliminação de partes da minha biblioteca. Eu de 10 em 10 anos, eu faço doação, eu vendo, eu mudo toda, porque eu não tenho como, né, ficar com livros que eu não estou usando e outras pessoas precisando. Então, isso é uma loucura. Então, tem gente que vai... eu tenho uma biblioteca. Não tenho. Eu tenho uma biblioteca, aquela que eu uso durante aquele período. Depois eu já usei, né, já tomei nota, já produzi, ela... Ou eu vendo, ou eu faço doação para a escola, né? Então, nós estamos fazendo aí um pequeno sebo de coisas importantes que você pode adquirir facilmente, estando no Telegram, para poder conversar com a Maria Ângela direitinho. Tá? Aí você vai encontrar livro que você não ia encontrar em lugar nenhum. Daqui a pouco a gente volta.